Olá pessoal, eu sou Marcelo Apsan e sejam bem-vindos ao canal Literário. Comprando qualquer uma dessas obras pelos links abaixo, você estará apoiando o canal. O seu apoio é fundamental. Hoje nós vamos fazer o vídeo tão esperado 12 livros para 2022. Essa aqui não é uma lista exaustiva de livros, tá? Tem todos esses calhamaços aqui. A ideia é eu me comprometer a ler eles, tá, pessoal? Eu não garanto que eu vou conseguir ler todos eles, né? Não quero prometer nada aqui, mas a ideia é, de fato, eu tentar ler todos eles. Eu vou comentar um pouquinho de cada um deles aqui, tá? E não, a ideia é também eu ler até mais do que esses. Eu tenho outros livros aí que eu pretendo fazer resenha. Tem uns que eu já tô até acabando e vão continuar aí normalmente. Tá? Agora esses aqui seria interessante eu fazer um desses por mês, né? São calhamaços, são maiores, tem alguns aqui menores. Eu procurei aqui variar um pouco o autor, tem alguns repetitivos, enfim. Vamos dar uma olhadinha? Uma das minhas primeiras inscritas, Michelle Coste, me mandou uma mensagem que eu achei muito válida. E aliás, a primeira inscrita, se eu não me engano, ela foi a primeira a confiar no meu trabalho. Obrigado, hein, Michelle? Ela falou que seria interessante eu ter mais representatividade de autoras aqui. E de fato, não há por que eu não fazer mais resenhas de autoras, né? Mulheres. Por que não? E, portanto, estou inclusive aceitando sugestões, tá? Eu não conheço muitas autoras, eu conheço algumas e eu estou aqui trazendo duas, não é muito, mas é um começo e a ideia é aumentar também a representatividade aqui. E a autora primeira aqui que eu já estou trazendo, a Clarice Lispector. Eu já comecei a ler esta obra, todos os contos, né? E, bom, são contos. Para quem está me acompanhando aqui, deve estar vendo que eu já estou produzindo contos de autoria própria. Então, acho que vai ser muito interessante aqui eu acompanhar aqui a obra da Clarice. Eu gosto do gênero de contos também, porque a gente pode, às vezes, ter uma visão geral do autor, né? No sentido de pegar diferentes contos, né? A gente vai ver diferentes temas. Acho que vai ser uma maneira incrível de conhecer a Clarice. Eu tenho muita curiosidade. Eu comecei a ler um pouquinho, eu li alguns contos e gostei sim bastante. Mas isso foi antes de abrir o canal. Aí eu abri o canal e comecei a fazer começou a entrar um monte de resenha no meio. Aí eu acabei me perdendo. Eu vou recomeçar aqui. A Clarice era uma escritora judia, veio da Ucrânia, se eu não me engano. Então, uma conterrânea minha, vamos assim dizer, né? Eu tenho origens ucranianas também. Mas sim, eu tenho muita curiosidade, ainda mais porque eu estou entrando no gênero de contos, compondo meus próprios contos, então sim, esse é um livro que eu gostaria de ler para 2022. E também a Clarice, eu já percebi que ela vai falar muito assim de relacionamentos, né? Um tema que me interessa bastante, tá? Então tá aí para 2022. Outra autora que me interessou bastante é a Sylvia Plath. Ela sofria de depressão, ela infelizmente tirou a própria vida e se eu não me engano, tá pessoal, esse aqui foi o único romance que ela fez, A Redoma de Vidro, que vai evidentemente trazer todo esse universo dela, da depressão, enfim, de ideações, imagino eu, de suicídio. A outra obra dela, acho que ela fez um diário, tá? Me corrijam se eu estiver errado, que não é ficção, né? Que também até me interessa, mas essa aqui parece que foi a única obra dela, e é uma escritora, uma maneira aqui de a gente aumentar a participação das mulheres aqui, e sem dúvida de trazer temas que eu gosto, que eu gosto muito da psicologia. Bom, gente, eu já estou aqui terminando, tá? O Idiota, ainda falta aqui umas 200 páginas, né? Então já está bem começado, eu estou gostando bastante dessa leitura, é incrível, assim, o Dostoiévski... Poderia falar, acho que mais de uma hora sobre ele, né? Parece que cada obra dele a gente conhece mais um pouquinho dele, né? Por um lado a gente vê os elementos comuns da obra dele, né? Aquelas personagens mais exaltadas, mas por outro parece que cada obra tem novidades, né? E aqui, essa aqui a gente acompanha a vida do príncipe Mishkin, né? Ele é um príncipe, mas ele começa ele começa aqui na obra paupérrimo, sem um kopek, né? O centavo russo, né? Mas ele, apesar de o título Idiota se referir a ele, ele não é ignorante, vamos assim dizer, né? Ele é uma personagem inteligente, sim, só que ele é ingênuo. Daí o nome O Idiota, ingênuo e até de uma certa bondade excessiva, né? E as pessoas acabam se aproveitando dele. E como eu já coloquei no Instagram, né? Ele tem uma condição epilética. E o próprio enredo também parece o ser, né? Porque ora ele está em calmaria, o enredo, e ora ele está na maior
convulsão, realmente, assim, isso, acho que não há outra palavra para descrever aqui o enredo, né? Ele começa assim, bem pacato, você fala, bom, tá interessante e tal, de repente a tensão começa a subir, você fala, meu Deus. E as cenas às vezes tem 100 páginas, mas realmente são cenas aí que vão, toda hora o Dostoiévski vai jogando lenha na fogueira, lenha, uma hora tá tudo pegando fogo ali. Tudo bem, depois a tensão diminui. Então acho que é interessante ele ter esse caráter mais cíclico aqui na obra, e de fato o próprio príncipe ele vai ter crises de epilepsia. Isso aqui também não é nenhum spoiler, logo nas primeiras páginas ele fala que ele é epiléptico. Essa é uma condição que imagino eu que não tenha cura, né, que seja crônica. Então ele tem crises, e o Dostoiévski tem essa inovação na linguagem, como bem falou o professor Ricardo Vassoler, que acompanha aqui no YouTube, né, que o conteúdo e a forma se misturam nessa obra, né, e de fato é verdade, quer dizer, a gente entra na epilepsia dele, ao passo que o autor aqui vai colocando frases desconexas, né, uma atrás da outra, e ele vai de uma ideia para outra, de outra para outra, e você até se perde junto com ele. Então você também entra na epilepsia desse príncipe místico. Tem personagens muito interessantes, eu ainda não acabei, dizem que o desfecho, inclusive, é a melhor parte, estou até curioso. Eu tive que interromper a leitura porque entrou aqui várias coisas no canal, mas eu estou retomando agora mesmo. O Crime e Castigo, tá, gente? Como eu já falei no Book Haul, eu já li essa obra, mas eu li um PDF em inglês, sem nenhuma nota de rodapé. E eu acho também que já faz uns anos que eu li, tá? Eu precisava realmente, eu lembro, obviamente, ali do fio condutor, né, do enredo, os temas, mas eu acho que eu tô mais... eu tô num estado, eu tô num momento da vida diferente, onde eu acho que eu vou poder ter uma visão diferente dessa obra. Então estou assim também, apesar de eu já conhecer ela, estou bastante ansioso. Eu já estudei um pouco mais do niilismo, que é um tema bastante presente nessa obra, então eu acho que eu vou ver as coisas de uma maneira um tanto quanto diferente, né? Mas para quem não conhece aqui, assim, uma pequeníssima prévia, né? Vai falar do estudante Raskolnikov, que se eu não me engano era de direito, agora tá até fechado o livro, eu preciso reabrir ele, né? E ele vai entrar num pensamento nihilista, talvez até de Übermensch aí do Nietzsche, né? Ele vai começar a olhar o Napoleão e falar assim, os grandes heróis não necessariamente são pessoas boas, né? São pessoas corajosas, que vão fazer o que precisa fazer para atingir os seus fins, né? Então é aquela coisa assim, os fins justificam os meios, né? E de fato, né, sob essa lógica, ele vai cometer um duplo assassinato, só que a mente humana não é tão lógica assim, né? E a culpa acaba transtornando ele, acho que essa é a palavra certa. Ele acaba tendo transtornos psiquiátricos em função do crime que ele cometeu. Então aí crime e castigo, né? E o castigo é toda essa tortura de consciência. Assim falando, parece que eu já estou dando toda a história, mas isso acontece logo nas primeiras páginas. Eu diria que assim, o mérito desse livro está justamente em todo esse castigo, essa punição da própria consciência, como que o Dostoiévski elabora tudo isso, é simplesmente fantástico. Eu gostaria aqui uma tradução direto do russo, né? Eu acho que aqui eu vou ter uma experiência diferente. Acho que é isso, é emergir nessa experiência e a gente acaba empatizando com o Raskolnikov, mesmo ele sendo um assassino. Os Demônios aqui foi uma sugestão de uma inscrita, né, Isabela Aguiar. Chegou e agora está na hora de eu tirar do plástico, né? Bom, tá na fila aqui para 2022. Como eu já falei no Book Haul, né? Ele vai tratar aqui de niilismo, mas parece que é mais do que isso, é que eu estava vendo, né? Ele vai tratar aqui de vários outros temas filosóficos, os quais me interessam sobremaneira. Eu gosto muito de obras de clássicos que te convidam a pensar, né? Que transcendem o enredo. Isso para mim eu acho fantástico. E mais aqui nos russos também, né? Mikhail Bulgakov, O Mestre e a Margarida. Esse livro aqui estava na casa do meu pai, eu vi, pedi emprestado para ele me emprestou. E logo lendo aqui atrás, ele fala aqui que é o Fausto russo. Já só isso já me interessou, assim, né? O Fausto, a lenda do Fausto, né? O homem que vendeu a alma para o diabo. E ainda mais aqui uma adaptação russa, vamos assim dizer, né? Dessa lenda germânica. Sem dúvida que me interessou. E, de novo, aqui ele vai trazer várias outras referências também do mundo clássico, da filosofia, tudo isso acho fantástico. Eu não sei qual que é o enredo aqui, mas assim, estou falando aqui os temas gerais que já me interessaram por si só. Ana Karenina, como eu falei no Book Haul, eu comecei a ler também em PDF, já faz anos, tá? Eu lembro assim mais ou menos, mas depois de ter lido A Morte de Ivan Ilitch,
né, que vai falar muito dos conflitos maritais, eu percebi que o Tolstói conhece muito bem esse assunto, né, e é um assunto que me interessa muito. Então eu falei, Ana Karenina, né, muitos colocam essa como a melhor obra já escrita. É claro que isso é uma coisa muito subjetiva, né, cada um tem um gosto aí, mas só de já estar de figurar nessa lista, certo, já sem dúvida é bastante interessante. Tem que ler, né, Tolstói. Gente, deixa eu só mexer aqui na pilha, porque senão vai pegar no microfone. Pronto. Bom, quem me acompanha aqui no canal talvez viu que aqui a gente já tem resenha do Montanha Mágica, do Thomas Mann. Recentemente fiz uma live com o Lucas, do Diário de Leitura, onde a gente comentou sobre os contos do Thomas Mann. E o Thomas Mann tem uma característica assim que a leitura, eu vou ser sincero, às vezes pode parecer um pouco morosa, porque ele entra em muitas digressões, mas ele deixa um gosto ali que você fala, poxa, eu preciso continuar lendo, não posso parar isso aí. Ele exercita o intelecto, né, o Thomas Mann, ele vai trazer novas ideias, e simplesmente a prosa dele é fantástica. Vocês já devem ver que eu tenho uma certa obsessão com o Fausto, né, que eu ainda vou ler do Goethe, tá? Mas ainda acho que tenho bastante coisa aqui para ler. Mas aqui é do Thomas Mann, o Doutor Fausto, é uma adaptação, né, da lenda germânica do Fausto, mas reescrita, assim, né, não tem, assim, tem obviamente a mesma temática, mais ou menos ali, né, porque no Fausto, o Fausto, eu comecei a ler, mas já faz muito tempo, então me perdoem se eu falar besteira. Mas ele é um senhor que já estudou tudo, mas ele está desiludido com o mundo. Ele fala, é só isso que o mundo tem a oferecer. E o diabo vem e fala, não, tem muito mais. Ele faz um pacto onde o diabo... Enfim, eu não lembro a história aqui, não vou me aventurar. Mas aqui ele vai falar da vida de um compositor, né, de piano. Pelo que me parece, pelo pouco que eu já li e que eu li sobre uma prévia do enredo, ele vai vender a alma para o diabo... em troca de ter um gênio da música, né? Porque no Mann esse tema da arte, especialmente da música, é muito presente, assim, né? Desses gênios artísticos. Só que aqui ele vai retratar a Alemanha nazista, né? Então existe essa venda da alma, onde talvez esse compositor, imagino eu, que vá se afiliar ao partido ou coisas assim, não se importando com a moral, né? Talvez só com a estética. E de fato a gente sabe que no nazismo você tinha PhDs ali, né? Tinha gente muito inteligente, isso que é o mais chocante, gente muito culta, que mesmo assim não se sensibilizou com toda a literatura que leu, talvez, e mesmo assim cometeram as atrocidades que cometeram. Talvez seja uma crítica, né? Eu só li o começo aqui, tá? Um calhamaçozinho, eu tô na página 100, também tive que interromper porque entraram outras leituras, mas estou querendo retomar sim. Thomas Mann, eu entendo que eu tenho que ler ele uma vez por ano, né? Cada ano eu vou querer pegar aqui pelo menos uma obra do Mann, acho fundamental aqui figurar nessas listas, né? Ainda tem os Buddenbrook que eu quero ler, tem o Cabeças Trocadas, eu estou muito curioso e ansioso para ler mais obras do Mann. Eu fiz uma resenha aqui do Yasunari Kawabata, do A Casa das Belas Adormecidas, e eu gostei muito. Então, trouxe aqui também O País das Neves. Não é um livro muito longo, mas também me perdoem que a lista já está ficando aqui um pouquinho grande, né? Eu não posso comprometer mais do que eu posso, né? Eu já estou fazendo os contos aí, então eu estou com vários projetos e eu tenho um emprego full time também. Então, mas assim, aqui ele vai tratar de um homem de negócios que parece que tem um caso com uma geisha. Mas assim, todos esses autores clássicos japoneses, né, são aqueles banhos de cultura oriental, né? Acho muito legal, assim, aquelas mulheres de kimono, o teatro kabuki, eu adoro ler sobre essas coisas. Eu gosto muito de cultura japonesa e o Kawabata é um grande escritor japonês, né, do século XX, se eu não me engano. Infelizmente ele tirou a própria vida, como aqueles grandes gênios ali acabam tendo esses distúrbios, mas ele escreve muito bem e quero entrar no universo dele novamente. Eu gostei muito do A Casa das Belas Adormecidas, tem resenha aqui no canal para quem se interessar, e breve do País das Neves também. Albert Camus, O Estrangeiro, eu gostei muito de A Peste. Eu acho que assim, Camus é um gênio, não só no sentido filosófico, né? Ele vem e traz aí questões importantes na filosofia, mas da prosa também, né? A Peste ela é muito envolvente, né? A gente acompanha ali a história da pandemia, de peste bubônica, né? Eu fiz resenha aqui no canal, para quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui. Então, ele dá uma ambientação muito boa
e um enredo envolvente e ao mesmo tempo consegue te passar os conceitos filosóficos que ele quer passar. Isso eu acho simplesmente genial. E aqui o Estrangeiro, acho que também é mais uma questão de niilismo, parece que é alguém que comete algum assassinato. Eu não sei, é uma obra curta, devo, enfim, fazer resenha esse ano. Não poderia deixar, né, Machado de Assis de fora. Gente, eu tenho a coleção completa aqui, só falta eu ler e resenhar, né? Eu gosto muito do Machado, eu já li algumas obras dele e eu tô querendo aqui trazer para o canal Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu inclusive quase tinha terminado, mas já faz muitos anos. Infelizmente não terminei, ou felizmente, porque agora eu posso terminar num momento melhor, que tem vários romances, né, do Machado de Assis. E o Memórias Póstumas é um deles. Dom Casmurro é um que eu também quero, mas eu só não vou prometer nada aqui, né? Mas eu já li outros contos dele, conheço, é claro, não tem como não morar aqui no Brasil e gostar de literatura e não ler Machado de Assis. Mas eu, obviamente, eu tenho muito a ler dele ainda, eu tenho 3 volumes desse aqui. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar. Eu gosto muito desse estilo dele, né, que se eu não me engano chama metalinguístico, né, onde ele conversa com o leitor. Eu acho isso simplesmente fascinante. Ele tem aquela prosa talvez que quebra as regras, né, da literatura. Ele não, assim, claro, escreve muito bem, mas eu acho que, não sei, eu não li o suficiente talvez para opinar, mas eu entendo que ele tem, assim, além de um estilo muito rebuscado, ele não tem pudores em interromper a narrativa e conversar com você. Ele é inovador, né? Eu acho isso muito legal, além do que os enredos dele são sempre fantásticos, né? Não tem como não gostar dele. E aqui ele vai tratar de alguém que já faleceu e, quer dizer, assim, eu não terminei para saber quem está escrevendo, mas a pessoa já é falecida e está narrando a vida dele, né? Aquelas histórias de trás para frente. Ele acabou de morrer. E aí ele começa a falar de toda a vida dele, né? Ele dedica, inclusive, o livro aos vermes que estão roendo as carnes frias dele, né? Ele é bastante irônico, ele tem esse estilo gostoso, né, de ler. Então, tá aí, gente. Sugestão do escrito Felipe Sabadini, eu falei aqui no Book Haul, certo? Os Anos de Aprendizado de William Meister, eu não conhecia essa obra. Ele é do Goethe, né, que fez o Fausto, o primeiro Fausto. Não o primeiro, né, porque talvez era uma lenda que já existia, mas ele foi o primeiro a compor uma obra sobre essa lenda germânica, que, como eu já disse no Book Haul, influenciou absolutamente toda a literatura mundial, até o Grande Sertão Veredas, aqui que eu tenho aqui, eu sei que ele referenciou Fausto, várias obras referenciam Fausto, mas aqui, como eu falei no Book Haul, esse aqui é uma outra obra. Me parece, tá, pessoal, eu não li ainda, isso aqui é totalmente novo para mim, mas assim, o caráter todo parece que vai lembrar aquele Grandes Esperanças, né, do Dickens. Eu conheço como Great Expectations em inglês, o título em português, se não me engano, é Grandes Esperanças, ou coisa do tipo. Que é um Bildungsroman, né, que eles falam, é um gênero literário, um romance de formação, né, onde a gente acompanha a personagem de criança e ele vai não só crescendo, como amadurecendo, e a gente vai acompanhando a vida dele, né? E eu acho um gênero fantástico, é claro. São gêneros também que demandam mais páginas, né? Não tem como, você vai trazer aí como se fosse uma biografia, né, de uma personagem e vai começar lá do comecinho, até, às vezes até a velhice, né? Então você vai precisar de muitas páginas. É o que se diz muito na literatura, né? Que você só vai ter empatia pela personagem se você conhecer ela muito bem, né? Se a personagem morre, tem um acidente, alguma coisa, e você não sabe muito dela, você não vai se condoer com ela, né? Se acontecer uma tragédia com ela, que isso vai te importar. Agora, se você acompanha essa personagem por diversas páginas, é inevitável que ele vire parte da sua família, né? E você simplesmente queira o melhor para ele, apesar de ele ser fictício, né? Gente, eu queria escutar os seus comentários, tá? O que vocês acharam? Tem algum livro que ficou de fora que vocês gostariam? Agora a lista está um pouco cheia aqui, eu não garanto muito, tá? Mas sempre sintam-se à vontade para propor aqui para o canal. Havendo disponibilidade, eu vou atrás da obra, tá, gente? Então é isso, se vocês gostaram, não esquecem de deixar sua curtida, se inscrevam no canal e adquiram uma dessas obras aqui pelos links abaixo e assim vocês estarão apoiando o canal com uma pequena comissão. Feliz 2022! Muito obrigado!